Boa noite. Vamos dedicar essa aula, a primeira coisa, a Leilui Nishmat, em elevação da alma de Yaakov ben Yosef e também em elevação da alma de Rachel bat Issachar, do Yortzeit até hoje à noite. Nós estamos hoje entrando numa data muito bonita no nosso calendário, o dia do Yortzeit, que marca o falecimento do Maimônides, do Rambam. Maimônides, ele tem muita história, uma pessoa brilhante. Amanhã, se Deus quiser, vamos dedicar um pouco mais de tempo, depois da reza, no café da manhã na sinagoga, vai ser dedicado para a gente poder falar um pouco sobre o Maimônides e tudo. E ele com certeza tem muitas histórias muito bonitas. Uma das histórias que queria contar para vocês hoje é sobre um rabino chamado Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, que foi um sábio que viveu por volta do ano 1100, mais ou menos nessa época. Vamos já entrar um pouco mais sobre a vida dele, logo mais. Ele, certa vez, estava com um problema de visão. O problema dele, ele não conseguia ir para nenhum médico, porque ele não tinha muito dinheiro e ele não tinha mais o que fazer. Ele viveu na mesma época do Maimônides. Então ele teve uma ideia, falou, pelo menos um sábio como Maimônides, como Rambam, vai conseguir me ajudar. Então ele foi até a casa do Rambam e ele pede, por favor, me ajuda, eu estou precisando, estou com um problema no meu olho, preciso de uma salvação. E o Rambam olha para ele e fala, você não merece nada, cai fora daqui. E ele, sem esperança, começa a chorar. E nisso que ele chora, as lágrimas começam a fazer bem para o olho. E ele começa a ver novamente, ele sente de novo o olho dele. Ele entendeu que, na verdade, o Maimônides queria fazer ele chorar, porque ele sabia que as lágrimas tinham o poder de curar exatamente o problema dele. Então, só para entender quem era Maimônides, quem foi essa pessoa, sabia tratar as pessoas de uma forma única, e assim ele teve uma vida um pouco sofrida por um lado, por outro lado ele foi uma pessoa que marcou muito toda a identidade judaica, marcou muito toda a vida judaica por várias e várias gerações. Hoje nós vamos pegar um tema da porção da nossa semana da Parashá e tentar desenvolver ele de uma forma um pouco diferente. Como a gente estava falando agora sobre esse Rabbi Avraham Ibn Ezra, ele traz uma pergunta e um comentário sobre um tema da Parashá que muitos já devem ter pensado, muitos já devem ter parado para pensar. Só, como eu falei, um pouco da história dele, ele era um homem que estudou muito matemática, um físico, filósofo, uma pessoa, um Talmid Chacham, sabia estudar a Torá de uma forma impressionante, esse Rabbi Avraham Ibn Ezra. E a única coisa que ele tinha é que ele se chamava disso, ele falava que ele era uma pessoa Shloi Mazel. Quer dizer, Shloi Mazel é uma pessoa que não tinha sorte com nada. Por mais que ele tinha um conhecimento imenso, ele falava assim, se eu começar a vender roupa para os falecidos, ninguém mais vai falecer. Se eu começar a vender óculos, por exemplo, ninguém mais vai precisar de óculos. Assim por diante, tudo que ele tentava fazer não dava certo. Ele sempre falhava. Era uma pessoa que não tinha sorte com nada. E ele era muito pobre, vamos chamar assim. Ele não tinha dinheiro para nada. E isso fez com que a história que a gente acabou de contar, que ele foi parar no Maimônides para conseguir um pouco de ajuda com relação ao olho dele que estava precisando na época. Ele teve alguns filhos. Um dos filhos dele, infelizmente, acabou mudando de religião. Um judeu nunca consegue mudar de religião, mas de certa forma ele acabou tentando partir para um outro estilo de vida e ele virou, não sei exatamente a religião que ele tentou se transformar, pode ser que depois ele acabou se voltando para o judaísmo, mas quer dizer, foi uma pessoa que acabou sofrendo, o Ibn Ezra acabou sofrendo um pouco durante a vida dele, e essa foi a pessoa que traz um comentário brilhante na Parashá da nossa semana, que nós vamos entrar logo mais. Ele faz uma pergunta bem interessante. Vamos entender uma coisa. Por que o primeiro líder do povo judeu, a pessoa que tirou os judeus do Egito, a pessoa que, através dela, a Torá foi dada para o nosso povo, uma pessoa que de fato fez tudo pelo judaísmo, por que ele teve que nascer numa casa, crescer numa casa que não foi uma casa judaica? Ele não teve uma educação judaica. Moshe Rabbeinu, que foi o grande líder, o que aconteceu com ele? Logo quando ele nasceu, teve todo aquele decreto do faraó que tinha que jogar os judeus, os meninos no rio, e a mãe dele acabou jogando ele no rio. Quem encontra ele é a filha do faraó, a Bátia,
e desde então ele cresce no palácio do faraó. Depois disso, a Torá nos conta como ele teve que sair do Egito, ele teve que fugir, vamos entrar mais para frente na história dele, e ele vai parar na terra do Itró, que era o sogro dele, na terra de Midian. Lá ele encontra sua esposa, e certo dia ele está pastoreando com os animais do sogro, de repente ele vê uma sarça ardente que não se consome, e Deus fala com ele: Moisés vai tirar os judeus do Egito. Essa é a história da Parashá. Mas a infância inteira de Moshe Rabbeinu, até os 20 anos, ele cresceu na casa do faraó. Ele não teve o mérito de poder viver no meio judaico. Ele viveu no meio totalmente goi, totalmente não judeu. E mesmo assim, ele foi o escolhido para poder tirar os judeus do Egito. E a pergunta que o Ibn Ezra, Abraham Ibn Ezra faz é: por que Deus escolheu dessa forma? Por que assim? Existe uma lei em muitos países que o presidente tem que ser nascido no país. E assim também com relação a Moshe, ele não fez parte da religião. Então por que a gente fala que ele deveria ser o homem que ia tirar os judeus do Egito? Para você ser um líder verdadeiro, você tem que sentir o que o povo sente. Você tem que estar lá com eles na dor, na alegria, em tudo. Mas se ele não estava lá, por que ele foi escolhido para tirar os judeus do Egito? Essa é a pergunta que muitos fazem. Como pode ser que ele foi escolhido para poder tirar os judeus do Egito se ele não teve o mérito de ter uma vida judaica? Ele nunca viu o que era uma sinagoga, ele nunca soube o que era um bar mitzvah, ele não soube o que era um bat mitzvah, ele não sabia o gosto de um herring, de um kugel, ele não sabia o gosto de um yur, de qualquer coisa judaica que tenha, de um gefilte fish. Ele não sabia disso, ele não estava lá com eles. Ele comia a comida do faraó. O que ele já sabia? Tudo bem que quem amamentou ele durante a vida foi, de fato, uma mulher judia, porque a Bátia percebeu que Moshe Rabbeinu não mamava de uma mãe não judia, então ela contratou alguém para poder amamentar Moshe Rabbeinu. Mesmo assim, ele teve uma educação totalmente não judaica. E por que Deus escolheu ele? Para poder ser a pessoa que ia tirar os judeus do Egito. Se você quer alguém dessa família, escolhe o irmão, talvez, Aharon. Aharon estava lá no Egito, Aharon sabia o que era viver no Egito. Talvez ele deveria ser escolhido para tirar os judeus. Por que Moshe Rabbeinu? O que Moshe Rabbeinu tinha de tão especial que Hashem escolheu ele para tirar os judeus? O Ibn Ezra traz uma resposta. A primeira resposta dele, que é uma resposta que todo judeu dá. Assim Hashem quis. Assim que Deus quis. Deus quis assim. Quem somos nós para entender? A gente não questiona, a gente aceita. E é isso que temos para hoje. Essa é a primeira resposta que ele dá. Mas mesmo assim ele fala: não vamos só ficar nessa resposta, vamos tentar explicar de uma forma mais profunda. E aí ele traz a segunda explicação dele. E a segunda explicação ele fala: se Moshe Rabbeinu tivesse nascido de fato no Egito, a gente teria aqui um pequeno problema. O problema seria que todo mundo já teria conhecido Moshe desde pequeno. Então, imagina, ninguém iria levar ele a sério. Qualquer vez que ele iria sair do Egito, qualquer vez que ele iria fazer alguma coisa importante, alguém ia falar: Moshe, eu lembro você, como você era pequenininho, você era um fofo, você fazia isso, fazia aquilo, eu lembro você fazendo bagunça, eu lembro você comendo sorvete, eu lembro você fazendo as coisas de criança, e ninguém levaria ele a sério. As pessoas mais velhas não levariam Moshe Rabbeinu a sério, porque ele era muito pequeno. Na época, se ele crescesse no Egito e tudo, quem daria valor a Moshe? Então talvez Deus quis que Moshe Rabbeinu crescesse fora do Egito, para ele poder valorizar a distância. Porque quando a pessoa está longe, as pessoas do povo valorizam e sabem: olha quem é Moshe Rabbeinu, a gente não conheceu ele. Agora nós estamos conhecendo ele. Agora ele é uma pessoa boa, agora ele é uma pessoa que consegue tirar os judeus do Egito e tem o mérito, e todo mundo vai acabar respeitando a Moshe. Isso é muito interessante, porque existe de fato uma lei, uma halachá, no Código de Lei Judaico, que fala que nós não podemos ter um rabino, não podemos chamar um rabino ou contratar um rabino ou um profeta que seja da mesma cidade da pessoa. Cidade no sentido de que ele cresceu junto naquela comunidade. Porque alguém que cresceu muito na comunidade, o que acontece? Muitas vezes vai acontecer esse problema de Moshe Rabbeinu. Ah, eu vi você fazendo isso, eu vi você fazendo aquilo, ninguém vai levar a pessoa a sério. Então isso pode ser um problema. Por isso, de fato, muitas opiniões opinam, de fato, muitos rabinos opinam que a pessoa deve escolher sempre alguém de fora da comunidade.
alguém que eu não conheço, alguém que eu não vi crescendo, porque assim eu vou ter um pouco mais de respeito por ele. E assim foi com Moshe Rabbeinu, por isso que Deus fez com que ele crescesse e vivesse fora do Egito, para que um dia ele pudesse retornar e todo mundo respeitasse a Moshe Rabbeinu. Uma das pessoas que faz essa pergunta é o famoso Freud, como a gente dá o nome dele judaico, que realmente ele era um judeu, ele era uma pessoa ortodoxa até certo ponto da vida dele, Shloime Freud. Ele dá uma resposta para isso, mas uma resposta que nós, como judeus, não aceitamos essa resposta. No último livro que ele escreveu, ele traz uma ideia de que Moshe Rabbeinu não era nem judeu. Por isso que ele cresceu no faraó, porque ele não era nem judeu. Ele cancela algumas partes da Torá, de certa forma, que nós não acreditamos nessa resposta, mas sempre vale a pena trazer outras opiniões. Mas, de fato, o que o Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, está explicando para a gente hoje é uma ideia muito bonita. Por um lado, vamos olhar, Hashem sabe o que faz. Existem muitas e muitas coisas na vida que eu não entendo o motivo. Eu não sei o motivo, não entendo porquê, não sei porquê, e eu preciso entender é isso que Deus fez. Isso foi a primeira resposta. Por outro lado, o Rabbi Abraham Ibn Ezra fala, não, vamos olhar diferente. Deus quis, por que Deus quis? Sabe por quê? Ele queria dar uma grande lição. Ele queria mostrar o poder de alguém que cresce e que se educa fora e distante de uma comunidade. Que ele vai ser respeitado, diferente de alguém que cresceu com eles, que nunca será respeitado. E agora eu queria trazer a terceira resposta que o Ibn Ezra traz para a gente. E essa terceira resposta, ela é muito bonita e ela traz, como a gente sempre procura nas nossas aulas, trazer um ensinamento, uma lição diária para cada judeu, para cada um, onde quer que ele se encontre, em qualquer época, em qualquer momento da vida. E a terceira resposta que o Ibn Ezra traz para a gente, uma resposta que fala sobre o próprio exílio. A Galut, o momento que os judeus estavam passando naquela época do exílio. O exílio, uma Galut, eles estavam no Egito, eles estavam sofrendo, eles estavam num momento muito difícil da vida. E exatamente esse momento de dificuldade foi o que criou algo novo para eles. Muitas vezes eles se achavam muito pequenos e muito insignificantes naquela época. Quem somos nós? Nós somos um povo sofrido, um povo que não tem mais salvação para nossas vidas. Eles se achavam muito pequenos, muito insignificantes perante os egípcios, perante o mundo todo. Eles achavam que eles nunca teriam ao mérito a chance de sair do Egito. Eles sempre iriam sofrer a vida toda, sempre sofrendo, sempre caindo, sempre passando mal, sempre sendo vitimizados. E realmente era uma situação difícil para eles naquela época. A gente não pode julgar o que eles estavam passando. Era um exílio muito difícil, um sofrimento enorme. E assim que eles estavam sofrendo, assim que eles estavam passando por um momento difícil, mesmo assim Hashem lembrou deles. Mas quer dizer, o exílio cria uma situação na qual a pessoa se sente pequena, a pessoa se sente oprimida, a pessoa sente que ela não vale nada, realmente ela está difícil, ela está numa situação difícil da vida. E assim também, infelizmente, as pessoas acabam passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, e realmente a gente às vezes acaba olhando e falando, assim que Deus quis, e agora? O que eu vou fazer? Eu nunca mais tenho uma chance de mudar? Eu não sou importante para ninguém? E essas pessoas às vezes acabam olhando e o que importa para eles na vida é ser importante nos olhos de outras pessoas. Não olhar para eles e falar como eu posso me desenvolver e ser o melhor de mim, mas pelo contrário, eu fico olhando como eu posso me encaixar bem com algum grupo. Como eu posso fazer com que as pessoas possam olhar para mim e perceber que eu sou uma boa pessoa, que eu sou importante para eles. Então, ao invés de focar neles, eles ficam olhando como que eu posso me encaixar no outro. Isso é uma situação difícil, que é criada por causa do exílio. O exílio, eu me refiro ao exílio do Egito, mas também ao exílio individual de cada um. Cada um tem seus momentos em que eu me sinto preso às minhas situações, na qual eu não posso passar, eu não posso usar minha capacidade máxima, minha habilidade máxima, porque eu estou limitado. Isso é uma coisa muito triste. E a gente deve procurar tentar sair dessa situação. E ao invés de ficar pensando como eu posso me encaixar na vida de outros, eu devo talvez pensar um pouco mais em mim, como eu posso ser a melhor pessoa, como eu posso ser o melhor de mim nessa situação. E Moshe Rabbeinu, se ele tivesse crescido e, de fato, se ele tivesse tido uma infância
e vivido a vida dele inteira no Egito, dentro do Egito, ele teria uma mentalidade de um escravo. Ele teria pensado, uau, eu também sou um escravo. Eu também não tenho sorte, eu não tenho solução, eu não tenho como sair daqui de onde eu estou. Eu estou preso, eu sou um escravo, um eterno escravo, e eu não tenho mais o que fazer. Então, Moshe Rabbeinu, para não passar por essa situação, diz o Ibn Ezra, Deus falou, sabe o que, Moshe? Eu vou te colocar para que você cresça e tenha a sua infância, o seu período de desenvolvimento pessoal na casa do faraó, na casa do nosso vilão, na casa do nosso inimigo, na casa da pessoa que queria fazer o mal para o nosso povo. Por quê? Porque lá você vai ter uma visão de um rei. Lá vão te tratar igual um príncipe. Então lá você vai ter uma cabeça de uma pessoa livre e não de um escravo. Se ele tivesse nascido no Egito, ele nasceu no Egito, se ele tivesse vivido no Egito e tudo isso, e a infância dele inteira teria sido no Egito, a visão dele para o mundo seria, eu sou uma vítima, eu sou um escravo e eu não tenho solução. Deus falou, eu vou te tratar diferente, Moshe. Eu vou te colocar para que você cresça e se desenvolva na casa do faraó, para que você tenha uma visão de um rei, para que você perceba o mundo diferente, para que você possa olhar para o mundo como um rei, como um príncipe olha para o mundo, e não como um escravo acaba olhando para o mundo. E assim a Torá descreve 3 histórias na Parashá da nossa semana que mostram de fato quem era Moshe Rabbeinu, o tipo de líder que ele foi. Na primeira história, Moisés sai do palácio e ele encontra um judeu e um egípcio brigando. O egípcio está batendo no judeu, Moshe olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo, o que eu vou fazer? E ele logo enterra o egípcio, mata o egípcio e enterra o egípcio lá na areia. A pergunta que todo mundo faz é, Moshe, até então isso não acontecia? Lá foi um dos casos graves que nós podemos ver como o antissemitismo já estava crescendo, como os egípcios faziam os judeus sofrerem, batendo no egípcio. Espera, isso não aconteceu até aquele dia? Até Moshe não sair do palácio e ver o que estava acontecendo, que tinha um judeu batendo no egípcio, aquilo não tinha acontecido? Claro que tinha. Mas Moshe foi o primeiro a fazer alguma coisa a respeito. Ele foi o primeiro a ver, a resolver o problema, porque ele viu que não tem mais solução. O que os egípcios estão fazendo é algo que não tem uma chance, não tem chance para os judeus saírem daqui. Então vamos resolver isso da melhor forma. Vamos acabar com o egípcio. Isso que Moshe fez. Ele mostrou um senso de responsabilidade perante os irmãos judeus daquela época. Segundo episódio, Moshe encontra quem? Um judeu contra outro judeu brigando. Isso, só um parênteses, é muito importante. Às vezes nós vemos brigas antissemitas, pessoas que não são da comunidade, pessoas não judeus, que vão contra o nosso povo. Muito comum. Em toda a história a gente viu, os judeus sempre sofreram com isso, e nós encontramos muitos judeus que, graças a Deus, têm o poder e têm a chance de acabar com esse problema, resolver esse problema. E parabéns para eles, pelo mérito que eles têm de resolver o problema do antissemitismo no mundo e dar o máximo que eles podem para poder ajudar e resolver esse problema. Isso Moshe Rabbeinu resolveu da melhor forma. Pegou o egípcio e se livrou dele. Porém, uma segunda etapa é quando nós encontramos 2 judeus brigando. Quando o problema não está fora da nossa comunidade, o problema está dentro. Quando os judeus entre si brigam. E para isso, infelizmente, muitas pessoas viram o olho e acabam achando que ninguém está falando com elas. 2 judeus estão brigando? Deixa eles se resolverem. Deixa o problema com eles. Quem somos nós para fazer alguma coisa? Eu me preocupo com fora, com os antissemitas? Isso eu me preocupo. Mas dentro da comunidade, deixa cada um se virar. E isso Moshe Rabbeinu também mostrou que nós não devemos fazer isso. Nós devemos também se preocupar com os próprios judeus que brigam. Porque muitas vezes um problema dentro de casa acaba afetando muito mais o lado de fora. Porque se alguém vê que a casa já não está completa, se alguém vê que dentro os judeus já não se dão bem, para eles é muito mais fácil atacar o nosso povo. E nós devemos ser muito firmes, dentro e fora. Cuidar dos antissemitas de fora, e nós temos que fazer o máximo de coisa para poder acabar com isso. Acabar com os antissemitas do mundo e ao mesmo tempo também por dentro cuidar das nossas brigas internas entre os judeus. Isso que Moshe estava ensinando. Então Moshe Rabbeinu assumiu a responsabilidade nesses 2 episódios. E depois a Torá conta no 3º episódio. Moshe encontrou na cidade de Midian alguns pastores zombando
da filha do Itró. Quem é você? Zombando dela, não deixando ela beber água. E Moshe Rabbeinu vai como herói, briga com eles, tira a pedra do poço e dá para filha do Itró. Aí a filha volta para casa e Itró pergunta quem é, e assim acaba acontecendo o Shidur de Moshe Rabbeinu. Aliás, um parênteses, uma história muito bonita, eu vi essa semana, como a gente não tem ideia do que acontece no nosso mundo e como nós não sabemos o que uma pequena ação pode levar. Uma história se passa em Jerusalém. Uma menina, ela está andando de um lado para o outro, na rua de Jerusalém, de um lado para o outro. Chega o rabino, começa a perceber alguma coisa está estranha com essa menina e pergunta para ela o que aconteceu. Ela fala, nem te conto, rabino, nem te conto, não vou nem entrar no assunto. O que aconteceu? Eu fui pegar um ônibus da minha escola até a minha casa. Uma menina já com seus 20 anos de idade. Fui pegar o ônibus e eu coloquei a mala embaixo do ônibus em Israel. Para quem conhece Israel, os motoristas, eles são bem apressados. Essa é a melhor palavra, talvez, que a gente pode elogiar os motoristas lá em Israel. E quando eu cheguei na minha estação, eu desci, pedi para o motorista abrir o porta-malas, eu fui entrar para pegar minha mala. O que aconteceu? Que o motorista estava apressado, ele fechou a porta e eu fiquei dentro com a minha mala. E eu tô lá gritando, alguém, não consigo mais respirar, tá difícil, até a próxima estação, até alguém abrir o porta-mala. De repente, ela olha para o lado e vê que tem um menino lá também preso, também foi pegar a mala dele, também ficou preso no ônibus. E aí o menino começa a gritar, Ihud, quer dizer Ihud. Eu não posso estar no mesmo local com uma menina, nenhum dos dois era casado, o menino estava na idade, a menina estava na idade de casar, mas os dois lá estão presos. E o menino começa a gritar, eu não posso estar aqui, eu não posso ficar aqui, alguém me salva. E a menina fala, quem está importado com isso agora? A gente está numa situação de apuros, vamos de fato sair daqui, vamos pensar como a gente consegue sair. E próxima estação vem, abre o porta-malas e eles conseguem sair. E aí o rabino tá com essa menina, vem na menina andando e fala, realmente foi isso que aconteceu? Parabéns, já tiveram o primeiro encontro, já estão se conhecendo, você com o seu noivo, talvez seu futuro noivo. Vamos encontrar, vamos descobrir quem era. Aí o rabino foi, descobriu quem era o menino, ligou e hoje o casal vive feliz para sempre. A gente nunca sabe o que uma pequena história pode fazer. Moshe Rabbeinu na nossa paraxá também encontrou o seu shidur. E ele encontrou por causa do poço, como ele tirou a pedra, como ele conseguiu dar água. Incrível essa história. Mas a gente vê, mais uma vez, o valor e a responsabilidade de Moshe como um líder, como mostrando quem ele era, a pessoa que ele era para poder tirar os judeus do Egito. Ele foi responsável por isso. Nesses 3 episódios que a Torá nos conta, a gente percebe o senso dele de responsabilidade. Como ele foi uma pessoa incrível. Como ele teve o mérito de poder tirar os judeus do Egito. E por isso que Hashem escolheu. E por isso que Hashem falou, sabe o que, Moshe? Você vai crescer. Você vai ter sua infância inteira dentro da casa de um egípcio. E não só na casa de um egípcio, na casa do rei. Porque o rei vai te ensinar uma visão diferente. Uma visão que você não teria nascendo, crescendo numa casa judaica. Infelizmente, naquela época era muito difícil. E você vai poder um dia voltar para o Egito com uma visão de um rei, com uma visão diferente do mundo, para poder tirar os judeus do Egito. E por isso que Hashem fez dessa forma. E aqui nós encontramos uma grande e importante lição na vida de cada um de nós, na vida de todos. Existe uma frase muito bonita de um grande rabino, de um grande mestre. Ele fala, o maior problema de um judeu, maior tragédia talvez da vida de um judeu, ele fala até de forma tão pesada, é que nós acabamos esquecendo muitas vezes que nós somos filhos do Rei, o Criador do Universo. Pensem bem atenção nessa frase, prestem atenção nessa frase. O maior problema de um judeu é que ele esquece que ele é filho do Rei, o que criou o mundo. Olhem isso, que grandiosa frase é essa. Se a gente acha que eu sou uma pessoa qualquer, um ser humano comum, um cidadão comum, quem está aí para mim, o que eu faço não importa, ninguém se importa, ninguém está nem aí para a minha vida. Essa é a maior tragédia, o maior problema que tem. Porque se um judeu lembra que ele é filho de Deus, o Criador do Universo, o Deus que escolheu, e como o Baal Shem Tov fala, Hashem considera cada judeu como seu filho único, que nasceu para os pais quando os pais já eram idosos, para a gente entender o poder de um judeu, para nós podermos entender quem nós somos, o valor que nós temos como pessoas e como judeus, e o valor que nós podemos
dar e contribuir para a humanidade. Quando a gente olha o mundo dessa forma, a gente começa a olhar diferente. Infelizmente, muitas e muitas vezes, a gente acaba se sentindo escravo, vítimas. E muitas vezes, e é muito importante falar sobre esse assunto, os judeus acabam se sentindo envergonhados de serem judeus. Eu vou para algum lugar e eu tenho vergonha, porque as pessoas vão olhar e falar que eu sou judeu. Coitado de mim, eu preciso pedir desculpas que eu sou um judeu. Deus me livre. Pelo contrário, nós nunca podemos abaixar a cabeça contra alguém que fala mal da gente. Nós nunca podemos abaixar a cabeça, porque tem algum judeu aqui, porque eu não quero, eu não gosto. Pelo contrário, a gente tem que olhar com a cabeça erguida e falar, sim, eu sou um judeu orgulhoso. E graças a Deus que eu tenho o mérito de fazer parte desse povo. Eu tenho esse mérito, o que muitos não têm. Não falando que melhor, pior, não estou entrando nesse mérito, não estou falando nada disso. Estou falando só, a gente tem que saber que nós somos filhos de Hashem e nós temos o mérito de poder contribuir para a humanidade partindo da nossa missão. Uma pessoa que não é judia, ela tem a missão dela no mundo e ela deve contribuir da melhor forma como ela é. E cada um tem a sua missão. Ninguém pode falar que um é melhor do que o outro. Estou falando só no sentido da gente poder não abaixar a cabeça, não ter vergonha de ser judeus. Porque nós não somos escravos, nós somos filhos do rei, nós somos príncipes. E isso que Moshe Rabbeinu está ensinando para cada um de nós na Parashá da nossa semana. Ao invés de quando se passa um momento difícil e nós estamos sentindo mal por causa disso. Eu me sinto mal e eu não tenho muitas vezes esperança o que vai ser hoje, o que vai ser amanhã, o que vai acontecer comigo, o que vai ser na minha vida. Ao invés de a gente olhar dessa forma, vamos talvez perceber o mundo de uma forma diferente. Vamos parar de nos olhar como vítimas e vamos parar para ter um pensamento de um rei. Vamos tentar olhar para todas as situações de forma diferente. Como dizem os sábios, Deus coloca cada um na sua situação. E se Ele colocou um pécale para um, é porque somente Ele pode carregar. Se Ele colocou algum problema na vida de alguém, porque somente Ele pode carregar aquele problema, somente Ele pode passar por aquele problema. E a gente tem que olhar dessa forma. O que eu posso aprender com o que eu estou passando hoje? O que eu posso aprender para me desenvolver como uma pessoa melhor? E é com isso que eu termino com a pergunta que eu fiz. Como escolher um rabino? Como escolher uma pessoa, um coach, alguém que vai me ajudar? E a resposta é saber escolher alguém. Por que eu falo, a primeira coisa, por que escolher um rabino? O que quer dizer escolher um rabino? Muitas pessoas perguntavam para o Rebbe de Lubavitch, Rebbe, eu tenho você como o meu Rebbe, eu preciso de um rabino? O Rebbe falava, sim, cada um precisa de um rabino, alguém acessível, para que possa sempre estar com a pessoa no momento que ele precisa. Isso não quer dizer que eu possa só escolher um, mas significa que eu preciso ter algum rabino que eu possa confiar. Agora, como escolher esse rabino? A resposta baseada na Parashá de hoje é saber escolher alguém que te faça pensar como um rei e não como um escravo. Ou seja, se eu me sinto bem na presença de alguém, e eu me sinto tão bem de tal forma, que eu entendo que esse rabino vai me fazer voar, vai me fazer crescer, vai me fazer me desenvolver, e não o contrário, vai me fazer pequeno, vai me deixar mal, eu vou me sentir preso, eu vou sentir que ele tem algum interesse, eu vou sentir que eu não estou bem na presença dele, eu não sou importante na frente dele. Então, de fato, essa não é a pessoa certa. Pelo contrário, a gente tem que saber escolher a pessoa que sabe dar o máximo dele por alguém e fazer com que ele se sinta muito bem, com que ele possa crescer durante a vida dele. Esse é o jeito certo de escolher alguém. E essa é a grande lição da Parashá da nossa semana. Uma das grandes lições que Moshe está ensinando. Saiba a pensar como rei. Ele cresceu fora para ensinar a gente isso. Vamos olhar para o mundo de forma diferente. Não como vítimas, não como sacrifícios, talvez até de certa forma falar. A gente tem que olhar como rei. Eu sou um filho de Hashem, eu tenho o mérito de ser um príncipe, eu tenho a Torá, eu tenho as mitzvot, e eu vou dar o máximo para poder contribuir com a humanidade no que eu tenho e no poder individual de cada um, para que cada um possa sair do exílio, do exílio individual e particular, e poder avançar e crescer na vida, usar as capacidades máximas, ainda mais nesse ano de Hakel, o ano da união, que a gente possa cada vez mais se unir, como a gente está fazendo agora, unir as pessoas e sempre falar desse assunto de nunca deixar o judaísmo de lado, nunca deixar algum antissemita acabar com o nosso povo, acabar com a nossa identidade, sempre vamos olhar para frente e dar o nosso máximo e mostrando sempre o orgulho judaico. Desejo a todos um Shabbat Shalom, uma ótima noite e que a gente tenha só alegria, se Deus quiser. Muito obrigado pela presença de todos
e só boas notícias.